Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 15. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 23 do mesmo capítulo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 4, de 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos buscar a ajuda do Senhor para esse tempo, então, de meditação na palavra. Senhor, toda a nossa confiança está posta em Ti. Cremos e tomamos pela fé a posse da Tua unção dispensada para nós nessa noite. O Teu Espírito que nos ensina a respeito de todas as coisas e nos guia em toda a verdade. Clamamos a Ti, ó bendito Espírito Santo. Interpreta a Tua palavra para o nosso homem interior. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje, pela bondade do Senhor, estamos chegando ao último tempo desta sessão que temos então tido juntos, desde o domingo, vinculados a esse assunto de Cristo, o varão medida de Deus. Ontem nós falamos de maneira bem específica do sentido corporativo desse assunto, mostrando então que em Apocalipse 1, esse maravilhoso varão é descrito em muitos detalhes, que apontam para muitos aspectos das suas glórias, das suas riquezas. E diante dele, 7 igrejas, para que então sejam medidas pelo único que pode medi-las, para que ele então dê a sua perspectiva adequada, santa, exata, porque ele é a vara medida de Deus, a respeito daquelas igrejas, seu estado e suas necessidades. Hoje, concluindo então esse tempo, nós vamos abordar o assunto também de uma forma corporativa, mas de novo, claro, sempre, com as implicações do mesmo assunto no nível pessoal. Os dois âmbitos, é claro que são inseparáveis. Nós temos chamado a atenção para o aspecto corporativo porque Deus não poderá levar-nos à medida
da estatura da plenitude de Cristo pessoalmente. Isso é algo que precisa ficar muito claro. A medida da estatura da plenitude de Cristo só pode ser alcançada como corpo. Por isso nós vimos no primeiro dia Romanos 12. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E também nós todos temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E estudamos aquele texto de Romanos 12, onde Paulo mostra essa interação do corpo de Cristo, segundo a medida da graça, segundo a proporção da fé, para que então o corpo de Cristo possa ser edificado como corpo para Deus. Me lembro que há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, usamos uma figura aqui com os irmãos, inicialmente um pequeno grupo de irmãos, quando estudávamos algo sobre a restauração do testemunho do Senhor, juntos, aqui mesmo, nesse lugar. E me lembro que citei para os irmãos como nós podemos ver a importância desse assunto de atingir a plenitude de Cristo corporativamente, como sendo a única maneira possível de atingir essa plenitude, citando então a sombra, a figura, para nos ajudar a entender a realidade espiritual. Quando aquele povo saiu cativo da Babilônia, o Senhor trouxe para Jerusalém as pedras vivas. Elas estavam lá espalhadas pela Babilônia, onde não poderia haver uma expressão da glória do Senhor, porque o nome do Senhor, a vontade do Senhor e a glória do Senhor não poderiam repousar na Babilônia. O seu nome estava em Jerusalém. Então, quando ele trouxe aquele povo cativo, a primeira coisa importante que nós vemos é que o desejo de Deus é que eles fossem edificados juntos. Há muitas passagens nos chamados livros da restauração que deixam isso claro. Vamos citar só uma, porque esse não é o nosso assunto aqui. Nós precisamos seguir. Quando eles retornaram, houve a terceira leva de cativos retornando do cativeiro com Neemias, segundo aquele livro narra. Os irmãos se lembram no capítulo 3, como que eles foram usados para a restauração dos muros na época de Neemias? Irmãos, tem uma ênfase naquele capítulo, muito interessante. E a ênfase é essa. Ao lado dele, de um fulano de tal que é citado, reparou um outro fulano de tal. E ao lado dele, um outro fulano de tal. E cada um restaurou a parte do muro que estava defronte da sua casa. Naquele capítulo 3, você vai ver várias vezes essa expressão citada. Isso é uma expressão nítida de que a restauração do testemunho do Senhor, e de uma maneira muito particular, muro fala de testemunho. Separação e unidade, muro. Aquela obra não poderia ser concluída, senão corporativamente. Agora veja que o aspecto individual está envolvido. Que coisa interessante aquela figura. Qual era a responsabilidade então de cada um? Cada um deveria restaurar defronte da sua casa. Você pode imaginar isso então? Eu digo assim, de frente de minha casa, a responsabilidade do muro então é minha e da minha família. Se alguns mais querem me ajudar, amém. Não é? Como aconteceu ali também, você vai ver, se ler o texto de Neemias 3. Mas aquela responsabilidade, então, é minha. Eu vou assumir essa responsabilidade. E quando essa etapa, essa pequena faceta do muro está restaurada, então eu pude exercer, pela graça do Senhor, minha responsabilidade. E quem sabe até cooperar com outros, não é? Como era o caso, como falei, que estavam edificando a parte do muro defronte da casa deles. Essa é uma nossa responsabilidade mútua, né? Como corpo de Cristo. Então, quando cada parte daquela era edificada, obviamente, o muro estaria construído. Claro que nós precisamos atentar muito para essas questões hoje em dia, né? Mas vejam, a responsabilidade pessoal, ela está cooperando para o alvo corporativo. É assim que nós precisamos ver. Por isso, Romanos 12, já estudamos o texto, diz assim: conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Romanos 12, 4. E membros uns dos outros. Essa é a verdade. Membros uns dos outros. Então, vamos seguir essa mesma linha, estudando os textos que acabamos de ler. Nós vimos adoção de filhos em Romanos, nós vimos adoção de filhos em Gálatas, e nós vimos adoção de filhos em Efésios. Se você prestou atenção na leitura, você viu que essa é a palavra repetitiva, nos 3 textos. Então, são 3 textos sobre adoção de filhos. Vamos colocar assim primeiro
qual é o encargo do Senhor para nós então nessa noite, procurando colocar numa frase. Nós vamos meditar nesses textos da Palavra de Deus, com a ajuda do Senhor, procurando compreender o que significa a escola da filiação com vistas à adoção. Esse é o termo. A escola da filiação com vistas à adoção. E vamos ver por que com vistas à adoção. E qual é a diferença entre filiação e adoção? Penso que os textos vão deixar muito claro para nós, mas nós precisamos examinar com cuidado. Então vamos fazer isso começando do primeiro texto, Romanos capítulo 8. Em primeiro lugar, vamos ao versículo 15 que nós lemos, e vamos seguir depois a partir do versículo 18, para podermos ter com bastante exatidão a ideia que o bendito Espírito Santo, através de Paulo, ele que é o Espírito de adoção, o Espírito Santo, ele quis então comunicar de uma maneira tão clara através desse vaso Paulo. Verso 15 então que lemos diz, não recebestes, então está no passado, já aconteceu, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Agora vamos tomar o versículo 18, também com bastante cuidado. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com, expressão importante agora, a glória por vir, a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda, outra expressão importante, a revelação dos filhos de Deus. Queria que aqueles que já, de alguma maneira, têm clareza da parte do Senhor com relação a essa verdade envolvida aqui, tivessem 2 minutos de paciência comigo. Porque eu vou tomar 2 minutos para explicar o que isso significa para os mais jovens. Adoção é um termo usado na Bíblia, no grego ruiostesia, uma composição de 2 palavras. A palavra ruios é uma das palavras na língua original para filhos. É a palavra usada, por exemplo, no verso 19, que acabamos de ler. A revelação dos filhos. Se você consultar a língua original, a palavra aí é ruios. Agora, a mesma palavra, veja, na nossa versão em português, olha o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos, de novo, filhos. Mesma palavra aqui, na nossa tradução. Mas não no texto original. Porque há uma outra palavra na língua original para falar de filhos. Teknos, que se refere aos filhos que mamam. As criancinhas, aos filhinhos de colo. Então, é uma diferença de muita importância notar essas 2 palavras. Não que nós precisemos necessariamente de conhecer o grego para isso. Como nós temos dito várias vezes entre os irmãos, nós precisamos muito mais de graça do que de grego. E o próprio texto das Escrituras deixa isso claro para nós, se nós juntarmos as palavras ao seu contexto. Uma outra dificuldade que nós cometemos é tirar a palavra do contexto e tornar aquilo, então, uma interpretação delicada, confusa, muitas vezes até obscura, porque nós não fazemos, não tratamos a palavra de Deus de maneira adequada. Então, mesmo se você olhar aqui no seu texto, em português mesmo, você vai ver que está fazendo uma diferença entre filhos, filhos. Porque um filhos é criancinhas, o outro filhos é filhos adultos, ou filhos maduros. Teknos, ruios. Então, isso basta aqui para o momento. Então, vamos seguir agora o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação destes filhos maduros de Deus, conforme então é usada a palavra aqui. Versículo 20. Pois, por que a criação aguarda essa revelação? Porque ela está sujeita à vaidade, à nulidade, à falta de significado, à falta de propósito. Toda a criação foi sujeita a uma falta de propósito, porque Deus não criou nada com falta de propósito. Por que ela foi sujeita à falta de propósito? Porque quando o homem pecou, aquele que foi criado para sujeitar todas as coisas e ser um embaixador de Deus naquele jardim, como representante dele,
ele então entrou pelo caminho de independência. Irmãos, na vida cristã é o contrário do que o Dom Pedro I falou às margens do Ipiranga. A vida cristã é independência é morte. Não é independência ou morte. Independência é morte. Então, quando Adão optou pelo caminho da independência, foi isso que ele obteve: morte. A sua alma ficou super desenvolvida. Aquele que deveria depender de Deus, agora ele depende dos seus próprios arrazoamentos. Então ele ficou com uma mente filosófica, uma mente crescida, sem Deus. E essa mente, então, é descrita no Novo Testamento de formas impressionantes. Efésios 4 fala assim, que aqueles que não têm Deus, eles são entenebrecidos. É uma palavra muito forte, irmãos. É treva. Entenebrecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Por isso você vê que quando Paulo entrou naquele Areópago em Atenas, em Atos 17, lá estava a nata da cultura e da filosofia da época, os epicureus e os estoicos. Quando ele termina a pregação dele, ele diz assim: Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Ousado esse Paulo, né? Porque ele tinha entendimento da luz de Deus sobre ele e do que ele era antes de receber essa luz. Ele próprio. Nenhum de nós tem dúvida que esse Paulo também era um filósofo. Alguém que conhecia tão bem a filosofia da época, né? Instruído aos pés de Gamaliel, inclusive. Então, ele viu isso com tanta clareza, que é ele quem descreve, escrevendo aos Efésios, o que significa essa mente obscurecida. Então, a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente. Veja, mas por causa daquele, você tem dúvida quem é esse aquele? O homem. Aquele que a sujeitou. Porque ele foi criado para sujeitá-la, mas ele a sujeitou à vaidade. Porque ele perdeu o propósito e os caminhos do Senhor quando ele optou por uma vida independente. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que linda frase é essa. De novo, filhos aqui é ruios. Claro, teria que ser. Porque está falando dos filhos amadurecidos de Deus. Aqueles que então, por resposta ao Senhor, atingiram a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E, infelizmente, irmãos, nós sabemos que esse operar do Senhor, ele será um operar em um povo dentro do povo. Ontem nós estudamos, mesmo que panoramicamente, 7 igrejas. E não há nada mais claro do que vermos então aquela voz do Senhor para aquelas 7 igrejas. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Se o Senhor soubesse então que haveria alguns ali que nunca atingiriam isso, não responderiam, até mesmo ele ficaria de fora, do lado de fora de uma assembleia inteira, como a de Laodiceia, então ele não teria clamado ao vencedor. O Senhor estava ali batendo e buscando corações que entendessem, corações que ouvissem e corações que respondessem. Não é? E sempre será assim, até que o Senhor Jesus venha. Então, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. No verso 16 nós vemos espírito de adoção, e aqui nós vemos a adoção de filhos. Então é claro que é o Espírito Santo, o Espírito de adoção, é que veio para trabalhar em nós algo que a palavra de Deus está chamando de quê? Adoção de filhos. Agora então vamos ver o que isso significa, porque nós sabemos que nós já somos filhos. Então o que significa adoção de filhos para os que já são filhos? Vamos seguir. O versículo 23 explica essa adoção de filhos no seu estágio último, no seu estágio final. Então depois da adoção de filhos tem uma vírgula. E qual é a expressão aqui? A redenção do nosso corpo. Onde que nós temos um texto para nos ajudar a entender e lançar luz sobre esse aqui? Embora nós também não vamos estudá-lo. É 1 Coríntios 15. Quando Paulo diz que naquele dia, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, e o corruptível de incorruptibilidade. Então se ouvirá aquela voz,
tragada foi a morte pela vitória. E nós então estaremos revestidos, agora é 2 Coríntios 5, nós estaremos revestidos de uma habitação celestial. Naquele texto tão especial de 2 Coríntios 5. Paulo diz que nós estamos ansiando por ser revestidos de uma habitação celestial. Não é? Então é isso que nos aguarda. Nós estamos caminhando em direção a isso. Agora o ponto importante aqui então já podemos, acho que, começar a contemplar algo. Aqueles que já são os filhinhos gerados de Deus, eles foram chamados para ser os filhos maduros de Deus. Esse processo iniciou o dia que nós fomos regenerados. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Então esse processo começou, claro, no nosso novo nascimento. A partir daí, não vamos entrar em detalhes agora, porque nós vamos depois a um texto de Efésios específico para nos ajudar. Muito maravilhoso. A entender esse caminho da filiação. Que se por um lado nós somos filhos, então o que significa adoção de filhos? Qual é esse caminho da filiação? Efésios é o livro que mais nos ajuda nesse assunto. E nós então vamos chegar lá. Mas vamos seguir aqui e vamos traçando essas linhas com cuidado e devagar. Redenção do nosso corpo, verso 23, é o clímax da adoção de filhos. Não há como você entender o versículo de outra maneira. Aguardamos a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. Está muito claro, não é? Essa transfiguração, esse mortal absorvido de mortalidade e o corruptível de incorruptibilidade. 24. Porque na esperança fomos salvos. Esperança do quê? Da adoção de filhos, da redenção do nosso corpo. Aqui mais um detalhe, salvos, você está vendo essa palavra aí. A palavra salvação é chamada de a grande palavra inclusiva dos evangelhos, ou do evangelho. Por quê? Porque salvação inclui tempos. Salvação tem um aspecto inicial e ela tem um aspecto dinâmico. Então você vai encontrar textos na Bíblia que diz que nós seremos salvos pela sua vida, Romanos 5. Você vai encontrar texto, 1 Pedro 1, que diz assim, que nós estamos aguardando uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você vê que salvação é uma palavra ampla. Ela não diz respeito apenas a novo nascimento. Ela diz respeito, inclusive, a novo nascimento. Senão, como você explica, irmão? Esses textos que eu acabei de citar. Qual é a salvação que está preparada para se revelar no último tempo? De Pedro. É essa aqui de Paulo, em Romanos. É a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não é claro isso? Então vamos seguir. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então o que nós não vemos ainda? A redenção do nosso corpo, que ele acabou de falar. Essa adoção de filhos, no seu clímax. Né? Pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito. Que linda essa palavra também, né? Como ela é apreciável. Porque nesse pequeno texto tem 3 gemidos aqui. Vamos olhar com atenção? Olhe para a sua Bíblia. Um gemido no verso 22, outro gemido no verso 23 e mais um gemido no verso 26, que nós vamos ler agora. Que interessante. 3 gemidos combinados. Na verdade é um gemido a uma só voz, mas é de 3. É um gemido no verso 23 da criação, porque ela está sujeita à vaidade, é por isso que ela geme, ela perdeu o propósito. Nós não vemos o reino de Deus, nós não vemos a glória de Deus, e nós não vemos o governo de Deus expresso na criação. Ou vemos? Não. Essa criação está sujeita ao caos, mas Deus não a criou para ser um caos. Isaías é muito claro. Deus não fez a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Ela entrou em caos, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem que pecou. Então, o primeiro gemido é o gemido da criação. O segundo gemido, no verso 23, é o gemido dos que têm as primícias do Espírito. É maravilhoso esse gemido. Esse é o gemido daqueles, então, que pertencem ao Senhor Jesus, porque foram gerados do alto, gerados do Espírito. Então, eles gemem. Por que nós gememos? Ah, irmãos, porque por mais maravilhosa que possa ser a nossa comunhão hoje com o Senhor Jesus, ela é tão pequena, diante daquilo que João diz assim, em 1 João 3. Ainda não se manifestou. Veja o ainda não de João. Ainda não se manifestou.
o que nós havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque havemos de vê-lo como Ele é. E João usa a mesma palavra de Paulo aqui, a palavra esperança. Na esperança fomos salvos, o que vê não é esperança. João continua aqui o texto dele dizendo assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, o terceiro gemido no verso 26 é esse também o Espírito. Também o Espírito semelhantemente. Você vê por que agora do semelhantemente? Porque ele já falou de 2 gemidos anteriores. É o gemido da criação, é o gemido dos redimidos para a adoção de filhos, que se une ao gemido do Espírito. Então, também o Espírito é o terceiro. Semelhantemente, ele nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Isso aqui é uma palavra interessante, esse sobremaneira. Mostra que não é uma intercessão, digamos assim, de qualquer maneira. É uma intercessão ansiosa. É uma intercessão urgente, o sentido desse termo sobremaneira. Talvez podemos ilustrar esse sobremaneira com uma palavra de Tiago. Escute o que Tiago diz no capítulo 4 dele. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele diz assim: ou vocês supõem que é em vão que a Escritura assim afirma, é com ciúmes que por vós anseia o Espírito. É lindo esse verso, irmão. Tiago 4, 5. Você tem meditado nisso? Que tem uma pessoa dentro de você que anseia por você? Com ciúmes. E olha que esse ciúme não é um ciúme qualquer. É o ciúme daquele que é 3 vezes santo. É com ciúme que por vós anseia o Espírito. Tiago termina assim: que ele fez habitar em vós. O Espírito de habitação. Ele veio habitar em nós para quê, então? Ele veio habitar em nós para nos levar à plena filiação, ou adoção. E ele vai gemer e vai continuar gemendo. Ele geme quando ele é entristecido. Ele geme quando nós não damos lugar aos seus ensinos interiores. Ele geme quando ele acende. Você sabe que basicamente a ação do Espírito em nós é como um semáforo, não é? Quando a luz verde está acesa, você então está em comunhão com o Senhor, andando no Espírito, para não satisfazer a cobiça da carne. Então a luz verde está acesa e dizendo, continue. Mas num dado momento, o Senhor acende a luz amarela, dizendo, preste atenção. Ainda não é a vermelha, mas ele diz, preste atenção. Preste atenção nisso que você está ouvindo aqui, preste atenção nisso que você está vendo lá, preste atenção nisso que está entrando aqui no seu pensamento, isso que está aflorando aqui no seu coração, amarelo. Então, se nós ainda não ouvimos a unção interior, então a luz vermelha acende e ela significa, para agora. Porque se você der mais uma palavra, se você fizer mais uma sugestão, se você der mais um passo, eu vou ser ofendido, o Espírito Santo. E eu não vou poder te guiar nos caminhos da adoção. Irmãos, isso precisa ficar claro para nós. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados, olha a linguagem de Paulo, para o dia da redenção. Nós acabamos de ler isso aqui. Esse espírito de adoção, ou a adoção de filhos, é a redenção do nosso corpo. Fomos selados com ele para o dia da redenção. Selados com ele já aconteceu. O dia da redenção não aconteceu. Ou essa plena filiação, conforme nós lemos em Romanos. Nós estamos ainda com o corpo glorificado. Nós estamos vendo o Senhor face a face. Cristo não está plenamente formado em nós. Então o Espírito Santo veio para cumprir essa tarefa. Uma tarefa pela qual ele colocou seus ombros embaixo e assumiu-a completamente. Nós vamos ver o que Gálatas tem a nos dizer por isso, a respeito disso. No texto que nós acabamos de ler, vamos chegar lá daqui a pouco, Gálatas 4. Então, o Espírito geme. Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos continuar sem perder o contexto, com atenção. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Que interessante. No verso 23, nós temos aqui primícias do Espírito, que são aqueles que creem, aqueles que têm o Espírito, os que creram no Senhor. Primícias do Espírito.
No verso 29 nós temos o Espírito que intercede. Verso 26, lá na parte final. O Espírito que intercede. No verso 27, nós temos a mente do Espírito. Primícias do Espírito, o Espírito que intercede e a mente do Espírito. Segundo a vontade de Deus, é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos. O propósito já está muito claro, porque esse texto está mergulhado num contexto que estamos vendo. Ele intercede pelos santos para quê, então? Qual é o alvo dele? A adoção de filhos. A redenção do nosso corpo. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que a salvação não é estática. Aqui nós estamos vendo que a salvação é dinâmica. Que ela começou com a nossa regeneração e ela prossegue com a formação de Cristo em nós. É aqui então que o Espírito Santo entra com o seu ministério. E se nós não respondemos, interagindo com o falar do Espírito Santo em nós, então nós vamos retardar e dificultar esse processo que ele veio para realizar e que ele é todo suficiente para realizar, mas não o fará como um trator sobre as nossas vontades. Hoje, como diz o Espírito Santo, veja ele de novo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Como foi na provocação, o período do deserto é chamado de provocação, porque eles colocavam Deus à prova, tentaram o Senhor, e não puderam responder aquilo que o Senhor, então, tinha no coração para eles. Falharam e ficaram prostrados no deserto. Será que se fôssemos usar a linguagem do Novo Testamento, poderíamos dizer assim, eles perderam a salvação? Sinceramente, creio que não, no sentido de regeneração. Mas o que eles perderam? A plenitude da filiação. A segunda geração que pôde entrar em Canaã e explorar aquela terra, que falava das riquezas insondáveis de Cristo. O Senhor Jesus disse assim, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Tiago diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quanto a ela é poderosa para salvar vossas almas. Que expressão interessante, né? Tiago escrevendo para crentes e falando para acolher a palavra e salvar vossas almas. Porque a visão de salvação, ela é dinâmica, começando com a regeneração. Então, seguindo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Palavra bem no versículo 28, metade dele, ela diz respeito à palavra propósito no final do versículo. Porque não tem como ser diferente, irmãos. Veja o versículo de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não é um bem. E não é o bem de modo geral. Esse o bem aqui é muito específico. Se refere a um bem específico. Qual é ele? O versículo vai explicar na sequência. Então vem, vírgula. Daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Agora sim, vírgula. Repete. Daqueles. Está vendo a mesma palavra? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para o seu, o quê? Propósito. Então, será que há alguma dúvida que esse bem é o propósito? E também, como já dissemos outras vezes, então, para os irmãos, nunca pegue essa palavra bem e use ao seu bel prazer. Colocando lá um hífen na frente dela e escrevendo estar. Todas as coisas cooperam para o bem-estar dos que amam a Deus. Não, nunca é assim. Porque muitas vezes, frequentemente, esse bem de Deus vai chocar com o nosso bem-estar, ou com a nossa visão de bem. Ele vem mexer no ninho, ele vem tirar a forragem de pena, ele vem mexer na nossa acomodação, ele vem deixar os espetinhos ficarem bem para cima, para aquelas águiazinhas voarem, porque elas não são galinhas, elas são águias, e elas precisam sair do ninho. Nosso Deus se comparou a uma águia, e disse que ele desceu como asas de águia no Egito, e colocou aquele povo sobre ele e voou. Deuteronômio 32, o cântico de Moisés, diz assim, como a águia voeja sobre a sua ninhada, assim só o Senhor os guiou. Você vê a figura? Nós somos esses filhos da águia, os filhos de Deus, e nós somos chamados para atingir a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, de um lado para outro por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo, naquele que é o cabeça. Não é glorioso o nosso chamamento? Irmãos, será que nós temos visto que isso está no centro do propósito de Deus? Será que nós temos visto que o Senhor Jesus colocou toda a criação em dependência desse propósito? Ó, irmãos, por mais esforço que façam as ONGs, o Greenpeace, seja lá o que for,
eles nunca vão conseguir restaurar essa criação. Para restaurar essa criação é necessário muito mais. Para restaurar essa criação é necessária a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então toda a criação, ela será liberta do cativeiro da corrupção. Oh, irmãos, nós somos chamados para isso. Você vê que o nosso ninho é pequeno demais, não é? Nossas coisinhas são muito medíocres. Nós estamos olhando para as penazinhas. Oh, me dá a pena de volta aqui, você tirou a pena do meu ninho, não é? Me dá uma almofada aqui de novo. E nós vamos nos protegendo, não é? E o Senhor vem, aquela águia maravilhosa, colocando a sua bico lá no meio das águiazinhas. A única coisa que elas faziam antes é ficar de boca aberta, assim, bem arregalada. E a mãe trazia todo o alimento. Ninguém quer uma vida diferente dessa, né? Mas o Senhor não quer tecnós, com aquela boca aberta no ninho forrado de pena a vida toda. Ele quer ruiós, filhos maduros, porque a ardente expectativa da criação aguarda. Oh, irmãos, a igreja está no centro do eterno propósito de Deus. Por quê? Porque Cristo é o centro do eterno propósito de Deus. E a igreja foi unida organicamente a Ele. Onde o cabeça está, o corpo está. O que pertence ao cabeça é do corpo. É por isso que você vai ver esse versículo aqui em Romanos 8, 17. Nós não lemos, olhe lá. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Você está vendo herdeiro do quê agora, não é? Da glória, da herança, da plenitude, da plena varonilidade, da semelhança com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Creio que, pela misericórdia do Senhor, talvez hoje entendamos melhor essa frase aqui. Co-herdeiros com Cristo. Sabe por quê? Porque nós vimos um pouco sobre o varão modelo de Deus. Nós vimos que ele se fez herdeiro por mérito. Hebreus 1 vai dizer assim que ele herdou, ele conquistou um nome que está acima de todo nome. Ele herdou um nome mais excelente do que o nome de anjos, qualquer um dos anjos, ele herdou. Então, aqueles que perseveram com ele serão co-herdeiros com ele. Agora aqui há uma condição. E a condição qual é? Verso 17. Se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. O único caminho para essa liberdade da glória dos filhos de Deus é o caminho da cruz. O mesmo caminho no qual nosso Senhor andou. Por isso, então, voltando ao verso onde nós estávamos, verso 28. Todas as coisas cooperam. Esse que é chamado em Efésios 1 de o Pai da Glória. Por que aquela expressão Pai da Glória? Porque Ele é o idealizador, Deus o Pai, Ele é o idealizador de uma vasta e eterna cena de glória. Que tem Cristo, seu Filho, como centro da cena, porque Ele é o resplendor da glória. Mas quando o Pai da glória idealizou essa cena de glória, Ele coloca seu Filho no centro e chama herdeiros da glória. E une esses herdeiros organicamente a Ele, para que eles possam ser herdeiros do que Ele é. E é isso que a Bíblia chama de glória. Glória é o que Cristo é. Colossenses 1, 27. Cristo em vós, esperança da glória. Você vê, irmão? Então é aí que nós estamos. É para isso que nós fomos chamados. Só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos e nos tirar da mediocridade, de uma vida inferior, diante de tão grande chamamento. Será que agora nós podemos, nem que for ali na sola do sapato do Paulo, o apóstolo, poder compreender qual o encargo que estava no coração dele quando ele ora assim, de novo para os Efésios, porque esta é a grande epístola dessa soberana vocação. Quando ele ora assim, que o Pai da glória, esse mesmo, Ele vos conceda, eu oro por isso, Ele vos dê, no seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Paulo sabia que a não ser que esse véu fosse rasgado, isso fosse visto no Espírito, aquela assembleia cairia na mediocridade. Agora, irmãos, um detalhe aqui, também para advertência nossa. Quantas cartas de Efésios você tem na sua Bíblia? Quantas? Uma não, duas. Carta de Paulo aos Efésios, e ontem nós vimos um versículo, pelo menos, da carta de João para os Efésios. Está certo ou não? Apocalipse, capítulo 2. Quanto tempo se passou entre a carta de Paulo para os Efésios e a carta de João para os Efésios? Bem, quase que exatamente, muito aproximadamente, 30 anos.
30 anos. Paulo aos Efésios, João aos Efésios, 30 anos. Quando ele escreve para os Efésios, Paulo, ele elogia os Efésios pelo seu amor. Sim? Você lembra? Você quer ver? Rapidamente. Nós já voltamos a Romanos. Mas não quero fechar esse parênteses sem que isso fique claro. Olha Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus e o quê? O amor para com todos os santos. Isso é Paulo aos Efésios, mais ou menos no ano 63. Agora, João aos Efésios é assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você vê, irmão? 30 anos levou aquela assembleia à total decadência. Por quê? Uma assembleia tão rica. Muito provavelmente, a Assembleia de Corinto não podia receber a carta aos Efésios. Acho que eles iam ler de cabeça para baixo. Eles não iam saber nada que Paulo escreveu sobre o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Porque aquela era uma igreja carnal, que andava em ciúmes, em contendas, em rivalidades, em preferências, como ele diz muito claramente. Então, a Assembleia de Éfeso recebeu uma carta maravilhosa, uma carta alta. Eles podiam compreender essa carta, senão o Espírito Santo não teria enviado para eles. Mas 30 anos depois, abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. E o assunto era tão grave que o Senhor não para aí. Ele disse: senão eu terei que vir a ti, e eu removerei do seu lugar o teu candeeiro. Não haverá mais testemunho, caso não te arrependas. Então, irmãos, quão sérias são essas exortações? Voltando a Romanos 8, então, onde nós estávamos, fechando parêntese aqui por enquanto. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O bem é o propósito. Verso 29, então qual é o bem? Qual é o propósito? Está no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O verso 29 é só uma outra maneira de descrever essa expressão do verso 23 que nós citamos, parte final. Adoção de filhos. Adoção de filhos é sermos feitos plenamente conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, parecidos com Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as palavras no passado, embora a nossa glorificação não tenha ainda acontecido. Por quê? Porque Paulo contempla essa obra consumada em Cristo e diz que o Espírito de adoção veio para realizá-la, e se ele veio para realizá-la, ela será realizada. Porque ninguém pode se opor ao que Deus veio para realizar. Ele o fará. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. Esse encargo está sobre os ombros do Espírito Santo. Por que processo isso vai passar? Isso é com a soberania de Deus. Penso que nós temos sido muito ingênuos em tentar vasculhar assuntos que estão muito além da nossa capacidade. Assuntos ligados à era vindoura, assuntos ligados à pós-vinda do Senhor Jesus. Nós queremos descobrir o que vai haver na pós-vinda. Isso é um mau sinal. Nós devíamos estar preocupados com a vinda e preparando os nossos corações como noiva. Nós estamos interessados no pós-vinda. Para onde que vai uma turma, para onde que vai outra turma, o que acontece com esse, que dispensação que é essa? Isso tem feito muito mal para as igrejas do Senhor, muito mal. Vamos para Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, o texto que nós lemos, a partir do verso 4. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, graças ao Senhor. E esse, como nós falamos, é aquele varão medida, aquele que cresceu em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens, aquele que aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, e por isso então ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Então, esse filho nascido de mulher, nascido sobre a lei,
Ele veio para resgatar. Olha que atenção nós precisamos ter nesse texto aqui. Você já viu que nesse texto tem enviou, 2 vezes a palavra enviou, tem 2 envios. Esses 2 envios estão relacionados com os 2 assuntos que compartilhamos ontem ou anteontem, não me lembro exatamente. Aquela questão do sangue e aquela questão do óleo, lembra-se? Aqui diz o primeiro envio, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, e o verso 5 dá o propósito do envio do filho, qual é? Para resgatar. Como que o filho resgata? Sem derramamento de sangue não há resgate, não há remissão. Então esse primeiro envio tem a ver com derramamento de sangue. O filho enviado para derramar o sangue. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Mas depois que esse filho derramou seu sangue, morreu, ressuscitou e ascendeu e foi entronizado, então agora há um segundo assunto, como vimos naquele dia. O que derramou o sangue, agora vai derramar o Espírito. Gálatas coloca isso com as palavras enviou. Então diz, ele enviou o seu filho para resgatar, agora olha o 6. E porque vós sois filhos, está aí o enviou de novo, o segundo envio. Agora não enviou para resgatar, porque agora enviou para os filhos, para os que já estão resgatados. Então ele enviou Deus aos nossos corações, quem? O Espírito de seu Filho. Então o primeiro envio, o Filho. Segundo envio, Espírito do seu Filho. É maravilhoso, irmão. Propósito de Deus cumprido plenamente, como falamos naquele dia. Sangue do Filho, o óleo do Espírito do seu Filho. Então essa é a garantia de que o propósito de Deus vai se consumar, de que ninguém pode se interpor aos seus desígnios, né? Espírito de seu Filho, é uma frase maravilhosa. Quando o Espírito de Jeová, só há um Espírito, não tem 3 Espíritos. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Jeová, Espírito da Glória, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, é todo o mesmo Espírito, só com designações diferentes, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Um Espírito, uma pessoa, distinta na Trindade. Quando esse Espírito eterno, esse Espírito de Jeová, ele prepara no corpo, no ventre de Maria, um corpo para o Senhor Jesus, preste atenção aqui. O anjo diz assim para Maria, o poder de Deus te envolverá, a sombra do Altíssimo te envolverá, e esse ente santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus. Por obra do Espírito Santo, o poder do Espírito te envolverá. Então, quando o Espírito de Deus, ele prepara um corpo para Jesus no ventre da Virgem, o que começa a acontecer? Agora aquele menino vai crescer, ele vai viver uma vida humana, mas lembre-se, concebido pelo Espírito Santo. Habitado pelo Espírito Santo, como aquela oferta de manjares. Não é só flor de farinha, aqueles grãos todos moídos do mesmo tamanho, que fala de uma natureza humana perfeita. Jesus não foi gerado em pecado, é claro, senão ele seria um pecador, não é? O homem não participou da geração de Jesus. O homem recebeu um X, fica de fora. E o Espírito Santo preparou um corpo para Jesus no ventre da Virgem. Então, quando esse menino começa a crescer, o Espírito Santo que o enchia, porque ele foi concebido pelo Espírito, flor de farinha misturada com azeite. Lembre-se de Levítico, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas também depois daquele bolo chamado manjar ser concluído, ele recebia óleo sobre ele. Isso se cumpriu quando o Senhor Jesus, essa flor de farinha misturada com azeite, entra no Rio Jordão. Então o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre ele. E o céu se abre e diz, este é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Agora aquele que foi concebido pelo Espírito, e habitado pelo Espírito, ele é ungido pelo Espírito, para ele realizar todo o seu ministério na condução do Espírito. Por isso que é dito assim, pelo Espírito ele foi levado pelo deserto. Olha quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Espírito. Os evangelhos são muito claros. O Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois disse, Lucas diz no capítulo 4, e pelo poder do Espírito ele regressa para a Galileia, e depois ele entra na sinagoga, abre o livro de Isaías e diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Tão claro. É a oferta de manjares, concebido pelo Espírito, mas untada com azeite, ungido pelo Espírito. Então você vê o Espírito Santo aí?
Então, quando nós vemos que o Espírito Santo foi quem preparou esse corpo, foi quem encheu esse vaso humano, Jesus, foi quem conduziu Jesus para ser tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Traz o Senhor Jesus do deserto, unge o Senhor Jesus para exercer seu ministério. Hebreus vai dizer mais ainda, em todo esse processo, Hebreus vai dizer assim, pelo Espírito de novo, pelo Espírito eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus. Quando que foi isso? Na cruz. Foi o Espírito Santo que capacitou Jesus para aquela hora horrorosa. Deus meu, por que me desamparaste? Ele só pôde ir até lá por causa da habilitação do Espírito Santo. Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. Será que você conseguiu ver isso? Então agora aprecie essa expressão aqui de Gálatas. Qual foi o Espírito que nós recebemos? O Espírito de seu Filho. Aquele que sabe tudo sobre natureza humana. Aquele que sabe tudo sobre vida humana. Aquele que sabe tudo sobre fragilidade humana. Aquele que sabe tudo sobre tentação humana. Porque foi Ele quem habilitou Jesus para viver uma vida santa e agradável a Deus. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Lucas, que é o evangelista que enfatiza a natureza humana de Jesus, que ele é homem, Lucas tem muito a nos dizer sobre isso. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. E nós recebemos hoje esse Espírito, o Espírito do seu Filho. Ó, irmãos, o que poderá nos impedir de atingir, então, a plena adoção? Nada. Nada. Não somos escravos da carne, nem constrangidos a viver segundo a carne. Pelo Espírito, podemos mortificar os feitos do corpo. Pelo Espírito, nós podemos não satisfazer as cobiças da carne. Pelo Espírito. Por isso ele é o Espírito de adoção, que clama Abba, Pai. Então, esse versículo 6, essa expressão tão maravilhosa. Ele enviou para os nossos corações o Espírito do seu Filho. Por que eu não poderia dizer Espírito de Deus aqui? Por causa do que nós acabamos de falar. Aqui tem que ser enfatizado. Ele disse aqui no verso 4 que esse filho nasceu de mulher. Você acha que ele está dizendo isso sem propósito? Esse filho nasceu de mulher, esse filho nasceu sob a lei. Ele está dizendo, olha, esse filho teve uma plena vida humana, capacitado pelo Espírito. Agora Deus enviou o Espírito do seu Filho, para que nós possamos atingir a plena varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora nós vamos para o último texto, nosso ponto final, Efésios. Vamos estudar um pouco dessa expressão em Efésios e assim vamos concluir. Então, Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, ou em união com Cristo, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ponto e vírgula, nessa versão aqui. Então aqui a frase terminou, agora vai começar outra. E em amor nos predestinou. Muito interessante, esse em amor nos predestinou. Não apenas nos predestinou, mas em amor nos predestinou. Esse em amor ligado à questão do predestinar é muito significativa. Porque quer dizer que a máxima expressão do amor de Deus por nós não é pelo maravilhoso fato, por mais magnífico que seja, que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por nós. E que amor! Nisso o amor de Deus se manifestou. Não é? O Filho deu sua vida por nós. Mas esse texto está dizendo que em amor Ele nos predestinou. Ou seja, o clímax, a coroa do amor de Deus por nós, não é que nós fomos redimidos pelo sangue, é que nós seremos tornados semelhantes ao seu Filho. Percebeu, irmão? Por isso em amor nos predestinou. Porque o amor de Deus nos direcionou a um alvo e não se contentará com nada que seja menor em nossas vidas. Então é em amor nos predestinou para Ele. Aí qual é a expressão? Para a, de novo, adoção de filhos. Terceira vez que nós estamos lendo essa frase. Ruiostesia. Plena varonilidade. Estatura madura. Né?
Adoção de filhos. O que é essa adoção de filho? É por meio de Jesus Cristo, é claro, ele é o filho. Ele é o varão medida de Deus, como temos visto. Né? Então, é por meio dele. E é segundo, mais uma coisa linda nesse texto, é segundo o beneplácito. Acho que você sabe que essa palavra significa o maior prazer, ou bom prazer de Deus. Então, essa adoção de filhos é o beneplácito de Deus, é o bom prazer de Deus. Em outras palavras, Deus é um Pai eterno. Sabe o que o Pai eterno quer? Uma família de filhos. Muitos filhos. Milhares de filhos. A imagem do seu filho. E o seu filho primogênito, entre muitos irmãos. Então nós ouvimos aquela voz do livro de Hebreus 2 dizer assim: eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. A meus irmãos, quem está dizendo é o Senhor Jesus. A meus irmãos, nos chamando de irmãos, irmãos dele. Ele é nosso Senhor, ele também é nosso irmão. A meus irmãos declararei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Esse é nosso eterno chamamento. Isso é adoção de filhos. Então vamos para o verso 18 agora, do capítulo 1. Já falamos sobre o Pai da glória, né? No verso 17. Porque Deus o Pai foi quem, repetindo, idealizou lá antes da fundação do mundo, a Trindade em si mesma, de maneira especial o Pai da glória, porque é o Pai quem concebe, por isso ele é o Pai, não é? Ele idealizou uma vasta, universal cena de glória para o seu Filho. Porque seu Filho é o resplendor da glória e o herdeiro da glória. Seu Filho é a glória. Então, nessa cena de glória, ele põe seu Filho no centro. Por isso, Efésios vai dizer assim: na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir nele, tanto as do céu como as da terra. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, para que ele tivesse toda a primazia. Viu? Então, essa cena de glória foi idealizada com o Filho no centro, mas graças ao Senhor, foi idealizada também com alguns que lá nos conselhos eternos e no conhecimento eterno de Deus, ele havia pré-ordenado para que viessem a participar desta cena de glória. E esses somos nós, os que hoje, por causa da palavra da verdade, pelo Espírito Santo, viemos a crer no Senhor Jesus. Que palavra mais linda essa crer, porque crer significa fazer isso, Por isso que não crê é aquele que está fora, está alienado. Efésios 2 fala assim: nós éramos inimigos, não é? Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Então ele diz: mas agora fostes aproximados. Isso é crer. Pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Né? Então nós fomos colocados no centro desse eterno propósito de Deus. Porque Cristo está no centro. E nós estamos em Cristo. Então, iluminados os olhos do vosso coração, verso 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. É essa, é a adoção de filhos. É por isso que Paulo ora, para que os olhos deles sejam abertos. E ele continua: qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Que expressão interessante. No verso 14, você tem a expressão nossa herança. Olha lá. Diz que o Espírito Santo, esse é o contexto, o selo do Espírito Santo, é o final do verso 13, por favor, confira aí. O selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós sabemos que isso aqui tem como pano de fundo a terra de Canaã, que é um tipo das riquezas insondáveis de Cristo, descrita aqui em Efésios 3, verso 8. As riquezas insondáveis de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós falamos assim: ali está, Ele é a nossa herança. E o Espírito Santo nos foi dado para possuir plenamente essa herança. Assim como o povo de Deus devia possuir a terra de Canaã. A terra que era deles por promessa, mas deveria ser possuída por cada passo, onde pisasse a planta do pé. Ou seja, o justo viverá pela fé. Então, quando eles olhavam para a terra, assim como nós olhamos para Cristo, nós podemos dizer, nossa herança. Agora, quando Deus olha de cima para o seu povo, ele diz, minha herança. Então você vai ter vários textos no Velho Testamento, onde é dito assim, Jacó é a sua herança.
Ele tirou Davi dos cuidados das ovelhas para ser o pastor de Israel, seu povo, e de Jacó, sua herança. Então o povo de Deus é chamado de herança de Deus em muitos lugares no Velho Testamento. Então agora eu queria que você visse algo aqui horizontal e algo aqui vertical. Quando nós estamos pelo Espírito ganhando mais de Cristo, nossa herança, Cristo. Cristo está sendo formado em nós. Nós estamos sendo atraídos por Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Há um outro aspecto aqui vertical. Deus está olhando para nós e Deus em nós está obtendo a sua herança. Qual é a herança de Deus? É Cristo formado em nós. Só assim Deus pode obter sua herança. Então são dois pontos de vista. Nós olhamos para Cristo, Ele é nossa herança. Deus olha para nós, nós somos a sua herança. Por isso, no versículo 18, qual é a riqueza da glória da sua herança? Agora não é nossa herança, é sua herança nos santos. Verso 18. Agora vamos rapidamente para concluir, nosso tempo já foi. Efésios 3,14. Essa oração de Paulo. Amados, se o Espírito Santo tem aberto nossos olhos, não é por menos que Paulo faz 2 orações nessa carta. Tremendas, maravilhosas, um derramar diante do Senhor. E não perca de vista, o que Paulo tem como foco governante dessa sua oração é um termo só. É o que nós estamos vendo, estudando nessa noite. Adoção de filhos. Esse é o propósito. Então olha Paulo pelo Espírito orar sobre isso. Por esta causa. Você já viu que o por esta causa, no versículo 14, já apareceu no capítulo 3, verso 1? Por favor, olha aí na sua Bíblia. Por esta causa. Sabe por que muitos eruditos, que na verdade são tanto pedantes, né? Porque eles dizem que Paulo era um homem muito complicado. A maneira de Paulo escrever não é didática, é muito estranha, muito esquisita, porque ele começa numa linha de raciocínio, depois ele entra por uma porta lateral e dá uma volta enorme, e às vezes ele volta, e às vezes ele nem volta. Não é? Às vezes ele fica por ali adorando o Senhor. Mais ou menos assim, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ele estava falando de Israel, e parou, não é? E começou a adorar. E disse assim, quem que deu conselho para ele? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa para ele, para que ele possa restituir dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí ele diz assim, glória pois a ele, eternamente, amém. E não voltou no assunto, não é? Agora aqui, ainda bem, ele voltou no assunto. Então aqui no capítulo 3 ele diz assim, por esta causa eu, Paulo. Sabe qual causa? Se você quiser saber a causa, tem que ler os 2 capítulos anteriores, que a causa está ali, não é? Então a causa, como já falamos, já está descrita lá. Tem como alvo essa adoção de filhos. Por isso que ele orou no capítulo 1, que o Senhor abra os seus olhos, olha a esperança do seu chamamento, olha a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então ele diz, por essa causa, eu me ponho, ou melhor, versículo 1 primeiro, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, agora ele abriu o parêntese, e agora ele vai dar uma passeada, não é? E vai fazer a digressão, como é chamado. Então ele diz assim, se é que tendes ouvido a respeito da graça de Deus a mim confiada, você viu que ele saiu completamente do assunto? Né? Só que quando ele sai do assunto, ele ainda está dentro do assunto. Porque quem está inspirando Paulo é o Espírito Santo. Então não é uma voltinha de Paulo, não. É uma voltinha do Espírito Santo. Não é? E essa voltinha começa no versículo 1 e vai até o versículo 13. Agora essa voltinha não é maravilhosa? É nessa voltinha que ele diz que os gentios são co-herdeiros. É nessa voltinha que ele diz das insondáveis riquezas de Cristo e do eterno propósito de Deus em Cristo, né? Aí quando chega no 14, ele terminou a voltinha e repete a expressão, por esta causa, né? Então, ele ia falar isso no versículo 1, mas falou só no versículo 14, por causa dessa digressão que ele fez. Então aí, o que ele vai fazer no verso 14? Ele vai orar. Porque, irmão, se esse encargo de Deus, essa visão, ela não tem impacto nos nossos ombros, então sabe o que vai ser de nós? Intelectualistas. Mas se essa visão de Deus é visão de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Jeremias disse assim, achadas as tuas palavras, logo eu as comi. Eram doces para o meu paladar. Sim, essa visão que temos compartilhado, não é doce? Sim, mas eram amargas no meu estômago.
Você vê? O que isso gerou em Jeremias? Jeremias não sabia o que fazer com aquilo. Por isso ele sofreu e sofreu e sofreu. E pregou 40 anos, chamando o povo para retornar ao propósito de Deus. Naquela época tão limitado, diante de tudo que nós estamos vendo agora aqui, por Paulo. Não é? E pregou 40 anos, e pregou 40 anos seguidos, e no final dos 40 anos, nenhum arrependimento. Nenhuma alma. Por isso o ministério de Jeremias é comparado ao ministério do Senhor Jesus. Porque ele foi rejeitado por todos, jogado na cisterna, amarrado no tronco, desprezado pelos seus irmãos. 40 anos, sem uma alma arrependida. Então Paulo, quando recebe esse encargo do Senhor, ele dobra os seus joelhos. Veja o que ele diz. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Irmãos, o Espírito Santo precisa nos ensinar nesse assunto. O que nós temos feito com o que nós temos chamado de visão celestial? Porque se é visão celestial, esse é o resultado. Se é visão celestial, esse é o resultado. A visão celestial que nós arrogamos ter, ela nos põe de joelhos? Ou ela nos põe eretos? Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, o mesmo Pai da glória que ele falou no capítulo 1, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos ver pelo que o Espírito Santo ora através de Paulo. Para que? Verso 16. Segundo a riqueza da sua glória, porque é o Pai da glória, que concebeu o propósito de glória no Filho da glória, para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Né? Então, a riqueza da sua glória, Ele vos conceda, que sejais fortalecidos com o poder, mediante, olha aqui de novo, o seu Espírito. Ele é o encarregado de cumprir esse propósito. O seu Espírito no homem interior. Agora aqui uma expressão muito curiosa, irmãos. E assim habite Cristo. Você já notou? Já prestou atenção nela? Você já considerou que crise que essa expressão aqui pode gerar? Porque Paulo está escrevendo aqui para cristãos ou para não cristãos? Para cristãos. Cristo habita no coração dos cristãos ou não? Sim. Romanos 8, que é a escritura dele mesmo, Paulo. Ele diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Cristo já habita em nós, não é? Então o que significa Paulo orar para que o Espírito de Deus fortaleça o homem interior dos irmãos e assim habite Cristo nos vossos corações? Se você já serviu chá numa xícara, você não precisa pôr chá na xícara, a xícara já está cheia. O que será que significa então essa palavra? A palavra habite, é claro, ela tem um sentido muito particular aí. Então se você for lá examinar o sentido dessa palavra habite, você vai ver que ela é uma composição, que significa o seguinte, é um prefixo que é um prefixo de ênfase, que significa como que para baixo ou para dentro, é um prefixo de ênfase, enfático, reunido com uma outra palavra que significa morar ou residir. Então a ideia exata da palavra habite é a seguinte, fixar residência, ocupar totalmente o ser. Uma coisa é você estar dentro de uma casa, mas ali como visita, e outra coisa é você estar dentro de uma casa ali como dono, onde você ordena tudo como você quiser. Então é assim que Paulo usa aqui essa palavra. Ele está dizendo, e assim habite, e esse habite então tem esse sentido amplo. Não é vá lá visitar e vai embora, um estranho no ninho, né? Mas é habite Cristo nos vossos corações. Fixe, se você quiser traduzir assim, fixe residência permanente. Não significa que Cristo está em nós, que Cristo sai de nós, não é nada disso. Mas significa que esse Cristo que veio habitar em nós, ele precisa ocupar-nos totalmente o ser. Então assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Lembra da carta de Éfeso que nós lemos ontem. Tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Aqui são os mesmos Efésios. Agora escute o verso 18. É aqui que nós vamos terminar. A fim de poderdes compreender. Agora, irmão, que o Espírito do Senhor chame nossa atenção para essa próxima frase. Compreender como? Com todos os santos. Porque a medida está aí na sequência. Está logo aí no próximo capítulo que vai entrar aí, 4:13.
A medida da estatura da plenitude de Cristo só poderá ser atingida junto com todos os santos. Não poderá ser atingida por indivíduo algum, porque é a medida da plenitude de Cristo. Indivíduo nenhum tem capacidade disso. São as riquezas insondáveis de Cristo, manifestas no seu corpo. Então, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Vírgula. Me parece que esses termos, altura, largura, comprimento e profundidade, se referem a medidas do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, do verso 11. Não é altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Cristo. Porque ele diz, para compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, vírgula. E, aí ele vai para o assunto seguinte, e conhecer o amor de Cristo, as duas coisas juntas. Então é conhecer o amor de Cristo plenamente e é compreender a altura, a largura, a profundidade do eterno propósito de Deus em Cristo, que é o tema que ele vem falando a partir do verso 11. E no 14 ele começou a orar, como nós vimos. Então esse eterno propósito é nessas medidas de altura, largura, profundidade, comprimento, amplo demais. Porque é esse eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. E Paulo quer que nós compreendamos com a ajuda do Espírito Santo. Por isso ele ora 2 vezes nessa carta. Ele vos concede espírito de sabedoria e de revelação. Junto com todos os santos, compreendermos. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus, versículo 19. No capítulo 4, verso 13, plenitude de Cristo. Claro que as expressões são similares, né? Então, os 2 últimos versos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é uma outra maneira de dizer assim, conforme o seu espírito que opera em nós. Porque ele já tinha acabado de dizer ali no verso 16, que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito. Você vê? Então, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus. Ou, conforme outras traduções, na igreja em Cristo Jesus, tirando esse ezinho daí, o que não faz muita diferença, ou quase nenhuma. Na igreja em Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o nosso chamamento. Então, graças ao Senhor, o varão vitorioso está no trono, à destra da majestade nos céus. Quando nós olhamos para Ele, o que acontece conosco? Temos uma âncora para a nossa alma. Senão, esse barquinho teria muito problema. Âncora da alma, segura e firme. Onde está essa âncora? Quem é essa âncora? Ele. Porque essa âncora diz lá, penetra além do véu. Onde Jesus, olha a palavra de Hebreus, como um precursor. Não precisa dizer mais nada, né? Precursor. Já fez o curso na frente. Tem um monte fazendo o curso atrás dele. E que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus. Aquele que começou, autor, e aquele que é o consumador da nossa fé. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Então, irmãos, Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, para que isso não seja algo intelectual. Você pode abrir livros, estudar a respeito dessa visão e sair falando para os outros. Mas vai fazer toda a diferença se o Espírito Santo rasgar o véu, então seu joelho se dobrar diante do Pai, para que o nosso coração responda de maneira afinada ao coração daquele que concebeu esse propósito. E lembre-se, irmão, vamos lembrar todos nós com a ajuda do Senhor. Todas as coisas cooperam para este bem. Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas, graças ao Senhor. Graças ao Senhor, Ele vai deixar de responder várias das nossas orações. Ele vai continuar trabalhando em nós, para que possamos atingir esse propósito. Sejamos fiéis. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de determinação. O
Senhor não consultou ninguém para estabelecer o teu eterno propósito. O Senhor nos incluiu nele por pura graça e misericórdia. Nós só podemos te adorar. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos torne responsivos plenamente a esse seu eterno propósito. Que no meio de tantas luzes que se acendem para cativar o nosso olhar, que o Senhor guarde o nosso coração, incontaminado do mundo, respondendo e respondendo, em Ti, por Ti, para Ti, com todo o nosso coração. Senhor, guarda-nos de toda ilusão, de todo desvario, de todo descaminho. Guarda-nos juntos com todos os santos. Guarda-nos em amor. Guarda-nos para que possamos servir uns aos outros com a medida da graça que o Senhor tem dado a cada um de nós, na proporção da fé, nem além e nem aquém. Ó Senhor, somos para Ti. Encoraja-nos, adverte-nos e continua chamando plenamente a resposta do nosso coração, Senhor. Nós te suplicamos e sabemos que oramos segundo o Teu coração, segundo o Teu eterno propósito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.